Como que eu posso? Eu vivo cansada, vivo estressada. Será que mesmo assim eu consigo manter a calma com meu filhote? Sim, eu posso te dizer que isso é possível sim, viu? Por que será que nós mamães nos sentimos tão cansadas? Vocês já pararam para refletir? Porque eu sei que a gente fica falando o tempo todo: "Ah, eu tô cansada. Ah, eu não aguento mais. Ah, eu estou me sentindo muito sobrecarregada". Mas vocês já pararam para pensar o porquê? O que que está por trás desse cansaço? Já pararam para pensar nisso? Eu vou dar alguns motivos para vocês que pode estar contribuindo para esse cansaço todo. Por exemplo, sabe por que que a gente se sente muito cansada? Ali observando as mamães que eu atendo lá no meu consultório de psicologia, o contato que eu tenho com essas mães, com as mães que me procuram nas redes sociais, que tiram suas dúvidas, que relatam suas histórias, que eu amo, né? Fico muito feliz com a participação de vocês aí nas redes sociais. Mas o que que eu observo? O que eu percebo é que a maioria das mamães são, número um, multitarefa. A maioria das mamães estão o tempo todo, né? Você que está aí me assistindo agora, você está o tempo todo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você está lavando, cozinhando, cuidando do seu filho, pensando no trabalho, pensando no maridão, né? Mil coisas ao mesmo tempo. E, gente, é comprovado cientificamente pela neurociência que o nosso cérebro, conforme a gente vai sobrecarregando ele de informações, a gente vai deixando, né, a nossa capacidade cognitiva mais estressante. É a mesma coisa de você pensar no computador. Sabe quando você vai abrindo um monte de janelinha no computador? O que que acontece com esse computador? Digam para mim. Ele vai ficando mais lento. Ele tende a travar mais. É verdade ou não é? Eu sei que é porque eu estava aqui agora, nesse exato momento, rezando, pedindo a Deus para tudo dar certo, porque na hora, há 30 minutos atrás, mais ou menos, eu fui ligar o computador e apareceu aqui, precisa reiniciar. E aí eu tive que reiniciar. E aí, quando eu reiniciei, eu fui abrindo um monte de janela. Aí o computador ficou doido e travou. Então, por isso que veio esse exemplo agora. Né? É a mesma coisa. Se você fica ali sobrecarregando, sendo multitarefa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é mais fácil dar tilt, viu? Então, isso contribui muito para o seu cansaço. Outro ponto: falta de rede de apoio. Você se sente sozinha. Às vezes, gente, a gente não é assim que. Às vezes eu tô ali rodeada de pessoas ao meu redor, porém, internamente, eu me sinto sozinha, entendem? E quando a gente vai alimentando esse sentimento de se sentir sozinha, o que que acaba acontecendo? A gente vai deprimindo, a gente vai vendo o mundo de uma forma meio cinza. E é ruim, contribui para essa sensação de esgotamento, de cansaço. Então, olha bem, olha esse outro erro aí que as mamães cometem. Se deixam de lado, se deixam para depois. Eu sei que a vida de mãe é turbulenta, eu sou mãe de dois. Eu também trabalho fora, em dois empregos. Eu disponibilizo um tempo para estar aqui desenvolvendo esse projeto com vocês. Então é muita correria mesmo. Porém, quando a gente vai se deixando para depois, isso contribui também para esse aumento dessa sensação de cansaço, dessa, como que eu posso dizer, dessa sensação de se sentir sozinha, desses pensamentos mais depressivos, que vai deixando a nossa vida cinza, os nossos pensamentos meio nublados. Um outro erro aqui fatal que a gente comete: não tem uma rotina organizada.
Você já acorda naquela correria e gritando pro menino, pega menino, se arrume, pega a mochila, tome o seu café, vá para a escola. Então, você fica o tempo todo naquela sensação assim, não vai dar tempo. Ai, meu Deus, eu tenho que correr, não vai dar tempo, o menino vai chegar atrasado na escola, a gente não fez a tarefa. E fica, isso esgota, gente, o nosso cérebro. A gente fica com uma sensação mesmo de esgotamento emocional e contribui com o quê? Com o cansaço. E um outro aqui que muitas mamães relatam. As mamães não se sentem respeitadas pelos filhos. E quando essa mamãe não se sente respeitada, o que acontece? Vai aumentando aquela crença, né, de eu não tenho autoridade na minha família, é uma crença de desvalor muito grande, que contribui para o aumento da sua ansiedade. Se aumenta a sua ansiedade, aumenta também a sua sensação de cansaço, de esgotamento, compreende? Esse também é um erro muito grave que acontece com as mamães, de permitir que esses pensamentos, a gente fala que é um erro de pensamento, contribuam para essa sensação de esgotamento, né? Sem perceber, gente, é incrível, porque isso acontece de forma muito sutil, é sem perceber, certo? E aí vai virando uma verdadeira bola de neve e vai aumentando essa sensação de cansaço, certo? Então, olha o tanto de motivos, o tanto de coisas que eu já relatei aqui que contribui para o seu cansaço. Tá, Cici, você tá certa, é isso mesmo, eu já me vi aí em todas essas situações. Mas, e aí? O que eu faço? Queria propor aí uma reflexão para vocês. Vamos imaginar, vamos pôr a mão na massa, porque eu gosto de pôr a mão na massa e já fazer uma provocação. E eu faço essas provocações com vocês, gente, com todo o respeito do mundo. Porque eu sei que a partir do momento que a gente vira mãe, parece até que ali na gestação já tem uma emoção que gruda na gente, que é o quê? A culpa. Essa sensação de culpa, de peso, né? Ai, será que eu tô fazendo certo? Será que eu dei o meu melhor? Será que meu filho, minha família vai ficar satisfeito comigo? Não é assim? E aí, gente, com essa culpa toda, vai só atrapalhando a nossa vida, mas não é isso que eu quero. Porém, para eu conseguir fazer vocês saírem de um ponto e chegarem no outro, eu preciso fazer umas provocações. Não é para vocês se sentirem culpadas, viu? De maneira nenhuma. É para vocês refletirem, pararem para refletirem. Às vezes a gente só toma noção, né, de algo, de um erro que a gente está cometendo quando a gente escuta alguém falando e se vê naquela situação. A gente chama isso na psicologia de insight. Insight é um piscar de olhos. Quando você vê, você cometeu aquele erro. Então, você pensa, meu Deus, eu estou fazendo isso, mas e aí, agora, o que eu faço para mudar? Como mudar? Tá bom? Então, por isso que eu faço essas provocações. E a provocação de hoje é a seguinte: eu queria que vocês parassem aí. Quem tiver com papel e caneta na mão, que eu sempre peço para vocês, traz o papel e caneta, anotem. Queria que vocês, quem tiver com papel e caneta na mão, façam um círculo na folha. Quem não tiver, imagina um círculo. Um círculo, sabe no formato de quê? De pizza. Todo mundo já jantou aí hoje, gente? Porque já dá logo uma fome, né? Mas calma. Pensem aí, você que está me ouvindo aqui agora, pense numa pizza. Por que uma pizza? A pizza ela não é dividida em vários pedaços, né? Geralmente eu conheço a grande, 8 pedaços. O que eu queria que vocês fizessem? Agora que você desenhou aí a pizza, e já você vai dividir aí essa pizza, os pedacinhos dela, até que fique 8 pedaços. Então, vamos lá. Passo número 1, faça um círculo, como se fosse, né? Agora você vai, passo número 2, você vai transformar esse círculo numa pizza. Passo número 3, você vai imaginar essa pizza como se fosse a sua vida. Poxa, se minha vida tá difícil, mas
Não quero que acabe em pizza, não é isso, gente. Mas, ó, você vai imaginar cada pedacinho da pizza como se fosse um pedaço, uma área da sua vida. Então, você vai dar ali um nome para um pedaço da pizza. Vai ser a sua relação com seus filhos. No outro pedaço, você vai imaginar a sua relação com o seu marido, seu companheiro. No outro pedaço, você vai imaginar a sua relação social lá no seu trabalho. No outro, a sua relação com social, mas no aspecto religioso, na igreja, no local que você convive. No outro, com a sua família, assim, seus pais, seus irmãos. No outro, a sua família como um todo. Você, se você é casada, se não é, enfim, a sua relação mais próxima com seus familiares, enfim. O lazer, a questão do lazer, um outro pedaço. A questão do dinheiro, financeiro, como que tá? Vai ser um outro pedaço. Beleza? Pegou a ideia aí? Depois que você fez isso, que você atribuiu para cada pedacinho ali da pizza uma área da sua vida, o que, que você vai fazer? Você vai olhar para esses pedaços e você vai se dar uma nota de 0 a 10. Na minha relação com os meus filhos, qual é a nota que eu me dou hoje, enquanto mãe, meu papel de mãe? Qual a nota? De 0 a 10. E assim, você vai dando para cada pedacinho da sua pizza. Sabe por quê que a gente faz isso? Porque a gente precisa de tempos em tempos parar para analisar a nossa vida como um todo. Analisar cada aspecto. Por quê? O que, que a gente tem que buscar? Você deve estar perguntando assim, Cici, tá, mas o que, que eu ganho? Qual o benefício de eu fazer isso? De eu parar aqui e imaginar a minha vida como se fosse uma pizza? E ainda ficar dando nota para cada pedaço. Gente, o objetivo é o seguinte: ninguém nessa vida consegue melhorar se ela não souber onde ela quer chegar. Você não vai melhorar se você não traçar metas, se você não souber onde que você quer chegar. E tem outro detalhe: para você saber onde você quer chegar, você tem que saber onde você está. Como que está o hoje? E a pizza te ajuda nisso. Quando você para e atribui essas notas, você começa a refletir sobre cada aspecto da sua vida. Lembrando que a pizza é o conjunto, é a vida como um todo. Porém, a nossa vida, ela é cheia de pedacinhos de pizza. Para que a gente se sinta plena, esses pedacinhos de pizzas, eles têm que estar mais ou menos equilibrado. Tem que estar perfeita essa pizza? Não, gente. Perfeição também é um peso muito grande. Mas o que tem que estar acontecendo? Tem que ter um certo equilíbrio. Essa pizza tem que estar com cara de gostosa, pelo menos, não é verdade? E aí, esse é o principal benefício, né? Cici, qual o benefício de eu transformar minha vida numa pizza? É para você saber onde você está, como está a sua vida hoje, para você saber onde você quer chegar. Quando você der as notas para cada pedacinho da pizza, você vai ter mais clareza de quais são os pontos, os aspectos da sua vida que você precisa melhorar, que você precisa dar uma maior atenção. Compreende? Gente, há um tempo atrás, contar essa história aqui para vocês que eu lembrei. Há um tempinho atrás, eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando justamente para as mamães o que que elas achavam que deixavam ela mais cansada. Eu coloquei assim, ó. Mamães, não foi essa pergunta, ó, foi outra. Mamães, vocês costumam sair de casa, né? Tipo um vale night, sair com o maridão e deixar o filhote de vocês sozinho com uma outra pessoa? Vocês têm o hábito, a rotina de vez em quando reservar um tempinho para você, para sair, enfim, não precisa ser só com o maridão, mas para sair, passar um tempinho, né, um dia, uma noite fora e deixar o filhote ou a filhota com alguém, os pequenos. E aí, gente, olha o resultado dessa enquete. 80% das mães disseram que elas não conseguem sair, que elas até querem sair, queriam sair,
para ter um Vale Night, para ter um tempo para elas, mas elas não conseguiam, sabe por quê? 80% disseram que elas não tinham rede de apoio, não tinham com quem contar para deixar o filho. Olha só, gente, não tem tudo a ver com aqueles erros, com os motivos que eu estava citando no início da nossa aula sobre o que acaba deixando a gente mais cansada. Rede de apoio é fundamental, certo? Ó, 71% das mães disseram que tem dificuldade para sair. Por quê? Porque elas não confiam no filho. Elas acham que o filho vai desobedecer, que o filho vai fazer birra, que o filho vai fazer trabalho, que ninguém dá conta de cuidar daquela criança, que é uma criança. Elas dizem que a criança é muito difícil e não confiam em deixar o filho com ninguém. Sabe que isso foi surpreendente para mim quando eu vi essa enquete? Para mim foi surpreendente. Por quê, né? Olha só, gente, como a gente se sabota enquanto mãe. Olha como a gente se sabota, né? E aí, eu até proponho uma reflexão para vocês. Será que muitas vezes a gente não confia nos nossos filhos? Será que a gente não está sendo muito super protetora? E isso vai na contramão de muitos objetivos que a gente quer que os nossos filhos alcancem. Por exemplo, autonomia. A gente quer que o nosso filho seja resiliente, né? Só que como que ele vai desenvolver essas habilidades se a gente manter uma característica muito controladora, de não confiar na criança? Agora, se eu não confio que meu filho vai se comportar, será que não tem alguma coisa no meu comportamento de mãe, de pai, de cuidador, que está contribuindo para aquela criança agir daquela maneira quando eu não estou por perto? Muitos pais não confiam nos filhos. Dizem que os filhos, na hora que vira as costas, faz tudo o contrário, não cumpre os combinados. Aí a minha provocação para vocês não é para aumentar a culpa, mas é para cutucar mesmo, fazer essa provocação. Será o que eu estou fazendo para manter esse comportamento com meu filho? Para que ele haja dessa maneira? Porque os nossos filhos, gente, são como espelhos. Eles reproduzem muito do nosso comportamento. Então, essa enquete retratou bem as causas do cansaço que eu estava citando, ó, principalmente falta de tempo para o autocuidado, a falta de rede de apoio, ter filhos desobedientes, não saber lidar com a maternidade de forma mais leve, gente, livre de gritos, de estresse, de castigos. Quando a gente assume uma postura muito punitiva com os nossos filhos, isso contribui muito para que a gente se sinta culpada, para que a gente se sinta ineficiente no nosso maternar, sem perceber. E às vezes você está sendo punitiva com seus filhos porque você simplesmente nem sabe que existe outra forma de educar. Então, a oportunidade é essa. E eu respeito muito vocês que vêm aqui comigo. Por quê? Porque vocês já estão num outro caminho. Estão buscando aprender. Certo dia eu atendi uma mãe, e aí ela falou assim: ai, é tanta coisa que a gente tem que fazer, ainda tem que estudar para ser mãe. Infelizmente não, felizmente, a gente tem que olhar assim de forma positiva. Graças a Deus, a gente pode estudar, né? A ciência evoluiu muito, as pesquisas evoluíram muito. Existem muitas publicações, padrão ouro. Padrão ouro é algo muito bom, tá bom? De artigo científico, que traz técnicas eficientes para você exercer uma parentalidade. Eu gosto de usar termos mais didáticos com vocês, né? Para a gente exercer uma educação mais firme com o nosso filho, porém cheia de amor, cheia de afeto, cheia de apego, de carinho. Você ser firme, você ser vista enquanto autoridade pelo seu filho, não significa você abrir mão do amor. Não, é o contrário. É você unir as duas coisas, o amor e a autoridade, a firmeza. O apego, o afeto e a autoridade. A firmeza, o direcionamento.
ok? O respeito é uma mão dupla. A gente se baseia muito na construção mútua. Você se desenvolvendo emocionalmente, cognitivamente, intelectualmente, os seus filhos se desenvolvem também. Só de observar o seu novo padrão de comportamento. Percebe? Vamos que vamos, gente. Acorda, acorda, acorda. Já estamos finalizando, que a minha meta é realizar aulas mais curtas, de 30 minutos, só que eu falo demais. Então, vamos lá. Tá, Cici, você já me explicou, já me falou aí dos erros, o que faz a gente se sentir cansada, já transformou minha vida numa pizza. E agora, o que eu faço? Qual ferramenta, qual estratégia, qual técnica você tem para me ajudar hoje aí a diminuir esse cansaço todo? Anotem aí, gente. Eu gosto de ensinar a seguinte técnica para os pais, que é assim. Você precisa se conhecer. Lembra? O meu método, a Jornada ESC, é baseado em 3 pilares. Um dos pilares é justamente focado no cuidador, na mãe, no pai. Por quê? Porque você precisa se conhecer, investir no seu autoconhecimento. E aí, hoje, nessa aula, a gente está falando muito desse pilar da Jornada ESC, tá bom? Que é você investir no seu autoconhecimento. Então, quando você pensa no cansaço, o que você vai fazer? Você precisa conhecer o seu nível de cansaço. Você vai analisar o seu nível de cansaço em 3 níveis. Você vai pensar assim: eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender qual o meu nível de cansaço, que vai ser assim, nível 1 é quando eu não estou muito cansada. Eu estou disposta para brincar com os meus filhos, para dar atenção para eles, para me conectar com eles de forma plena. Nível 2, você está um pouco cansada. Você já está sentindo o corpo mais dolorido, você já está sentindo que emocionalmente seu humor está mais variando, certo? Então, é o nível 2 de cansaço. E o nível 3 de cansaço é quando você já está esgotada. Você está cansada para valer. Aí, o que você vai fazer? Você precisa treinar isso, esse autoconhecimento. Porque aí, quando você vai para casa, depois de um dia de trabalho, o que acontece quando a gente chega em casa, gente? Aqui, quando eu chego em casa, os meus filhos, gente, do portão, eu abro o portão e já entro com o carro bem devagarzinho. Por quê? Porque eu tenho medo, porque o Joaquim, ele corre pro lado do carro, né? Mamãe, mamãe, mamãe. E eu sei que é assim na maioria dos casos, das mamães. Então, eu já venho, quando eu trabalho o dia inteiro, que é quando eu saio da secretaria e vou para o consultório e só chego em casa à noite, aí na jornada tripla, como vocês também, eu já vou ali pensando, nossa, hoje eu tô cansada nível 1, eu tô cansada nível 2 ou eu tô cansada nível 3? Por quê? Olha o pulo do gato. Você já vai imaginar aí na sua cabeça brincadeiras, formas de dar atenção para os seus filhos de acordo com o seu nível de cansaço. Então, olha aí o pulo do gato. Se eu estou cansada nível 1, eu estou disposta, lembra? Então, se eu estou no nível 1, eu posso brincar, eu posso correr, eu posso pular corda, eu posso brincar de pique, eu posso gastar energia. Então, eu estou disponível para me conectar totalmente com meu filho. Mas esse dia não, hoje eu estou mais cansado, trabalhei o dia inteiro, então meu nível de cansaço está nível 2. Então, já vou pensar em brincadeiras que sejam mais tranquilas. Então, às vezes, em vez de correr, que tem um gasto energético maior, eu vou brincar de um jogo de tabuleiro, de um quebra-cabeça, de jogo de carta, ou eu vou colorir ali, sentar na mesinha e colorir com eles. Ou a gente vai assistir um desenho juntos, escutar uma música, não sei. Cada mãe, cada pai, cada pessoa que está aqui comigo, vocês que têm que entender o que funciona melhor, né? Na família de vocês.
Então, você tem que só entender a lógica, que você precisa analisar o tipo de cansaço que você está tendo, o nível 1, 2 ou 3, e criar brincadeiras para nível 1, 2 e 3. Então, vamos supor que é aquele dia que você está morta com farofa, que você não quer saber de brincar, você não está mais disponível, você está cansada, você está quase se irritando, gritando. Porque o grito, o estresse, o cansaço, gente, desculpa, o grito, o estresse, a raiva, ela vem do cansaço. É quando a gente está cansada que geralmente a gente explode mais de raiva. Pare para observar. E aí, no nível 3 de cansaço, você já vai pensar em brincadeiras que você possa ali deitar no sofá e só falando, direcionando seus filhos para a brincadeira. Vamos supor, você pode propor brincadeira de vivo ou morto, de mímica, de a dedonha, de pedra, papel, tesoura. Eu adoro brincar de pedra, papel, tesoura com o Joaquim, que ele ainda tá pequenininho e eu acho tão bonitinho. Ele pedra, papel, tesoura e erra e depois ele fica com raiva. E aí eu aproveito para ensinar ele a lidar com a raiva, né? E aí, gente, vocês entenderem que são as oportunidades do dia a dia que são excelentes para a gente ter insights e ir ensinando, né, educando os nossos filhos de acordo com essa metodologia mais afetiva, né, baseada no apego, baseada no amor, porém na firmeza ao mesmo tempo, na construção do respeito, porém um respeito mútuo, certo? Então, nós iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre o quê? Eu fiz uma pergunta para vocês. Por que que nós nos sentimos tão cansadas? E eu dei aí vários itens do porquê que esse cansaço é tão presente nas nossas vidas enquanto mãe. Depois eu conversei com vocês sobre uma enquete, a enquete lá do Instagram, ok? Que trouxe resultados aí que corroboram muito com tudo que eu conversei com vocês aqui sobre o cansaço. Conversamos também sobre os erros das mães, né? Os nossos erros, o seu erro. Erros que você comete de forma muito intuitiva, sem nem perceber, mas que contribui para o cansaço, para um aumento da irritabilidade. Eu te pedi também, número 4, te pedi para você pensar na sua vida como o quê? Como uma pizza. O que você precisa observar no seu filho? O que ele faz que contribui para o seu cansaço? Às vezes, será que é porque ele está gritando demais, ele esperneia demais quando você chega? Então, o que você vai fazer nesses momentos? Procure anotar, observe você, lembra do pedacinho da pizza do autoconhecimento? Toda vez que você quiser lidar melhor com o cansaço, procure lembrar, anotar as situações que você se pega mais cansada. Anote mesmo por uma semana todas as situações que você vê que você estava cansada e acabou extrapolando, gritando, se estressando. Anote. Isso é o ponto número 1. Depois que você fez esse monitoramento e foi anotando, é o passo número 2, que é o quê? Monitorar. Monitorar é você acompanhar. Olha, porque quando você anota por uma semana, você passa a ter consciência das situações que te deixam cansada. Depois disso, você tem que monitorar, que é o número 2. Então, toda vez que quando você fica atenta monitorando, você pensa assim: olha, é essa situação ali que eu acabo estressando, porque eu estou cansada e acabo brigando com meu filho, com meu marido e vira aquela confusão. Então é isso, tá bom? Uma estratégia super bacana para você também melhorar essa questão do cansaço, do estresse. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijo e tchau!